Processador de som. Você precisa de um? Deixa eu te ajudar a entender o que é esse equipamento e, de fato, se você precisa e quais as funções básicas e avançadas que ele pode te oferecer. Acompanha comigo. Processador de som, processador de áudio. Bom, o que seria então um processador de som? Às vezes a gente pode confundir com um processador de efeitos. Eu já vi acontecer muito isso, a pessoa entender errado, ir lá comprar, acabar investindo no equipamento que não é bem o que ele queria. Por falta de conhecimento, falta de experiência, mas tudo bem, eu estou aqui para te ajudar a entender esse aparelho. Processador de efeito é outra coisa, deixa de lado, o processador de efeito é outra história. Quando a gente fala de processador de áudio, muita gente vai te dizer que é o equipamento que veio já com padrão digital para substituir o antigo crossover. Não está errado, mas não é só isso, é muito mais do que isso, tá? Basicamente, um processador de som, um processador de áudio, ele vai servir para poder dividir o teu sinal do som e organizar as tuas saídas, as tuas mandadas para o teu PA, para pontos de som e tudo mais. Como que eu posso te explicar isso de uma maneira mais simples? Você vai ter no teu equipamento de som vários componentes nas caixas para poder reproduzir o áudio que você está mixando, reproduzir os graves, os médios, os agudos. Isso aí para a gente ter um gerenciamento melhor, para poder administrar tanto o equilíbrio entre os volumes de um drive, por exemplo, que vai fazer a função de médio, de agudo, um falante de 18 para fazer a função de grave, subgrave, para a gente poder gerenciar esses níveis de volume e o ajuste do que cada um vai exercer de esforço para executar a sua função, um drive, um tweeter, um falante de 12, um falante de 15, de 10, de 18. Para gerenciar isso, a gente usa um processador de áudio. Por isso que se tu olhar no processador, ele vai ter lá várias saidinhas. Alguns tem 6, alguns tem 4, alguns tem 8, tá? Então ali tu vai poder determinar, e eu já vou falar sobre as saídas dele em seguida, mas ali tu vai poder determinar qual a função de cada saída. O que você precisa prestar atenção num processador de áudio? Primeiro, nem sempre a quantidade de saídas ou quantidade de entradas vai dizer se ele é melhor ou não. Precisa saber para que tipo de serviço você vai usar e qual tipo de aparelho vai atender. Nem todos são tão completos que vão te dar uma liberdade de uso que possa resolver qualquer situação que você tenha. Muitos processadores mais acessíveis, quando eu falo mais acessíveis, eu digo os processadores de entrada, até mesmo de linhas mais profissionais, eles vão te trazer ali talvez 3 entradas de sinal, ou seja, vai sair da tua mesa, do teu equipamento de som para chegar nele, para dele então ir para as caixas, os amplificadores, né? Muitos vão te oferecer 3 entradas e 6 saídas. Os equipamentos mais básicos de entrada de mercado, tá, de marcas, geralmente ele tem algumas restrições. Eu vou falar sobre elas em seguida, mas, por exemplo, tu não consegue separar as saídas. Vamos dizer que você precisa por algum motivo ou outro separar saídas, alguns não conseguem. Alguns aparelhos, alguns processadores de áudio mais avançados, tá? Eles te dão lá, mesmo que sejam 6 saídas ou 8 saídas, eles te dão a possibilidade de trabalhar totalmente independente de cada uma delas. Vou te explicar como você pode precisar disso e como isso pode te ajudar muito, ou talvez seja algo que não seja necessário e um bom aparelho de entrada já te sirva muito bem. Nos processadores de som, tá, que tu vai usar para gerenciar o teu PA, vamos usar como exemplo um PA, que tem lá falantes de 18 para fazer o grave, falantes de 12, 10 ou 8 para fazer começar o médio grave e médio, e depois drive titânio fazer as altas. Ou seja, tu tem 3 itens separados, 3 itens distintos, que é o 18, o 10 e o drive. Então, tu tem 3 vias. Se o teu PA é estéreo, se tu usa do lado umas caixas com 18, 10 e drive, do outro lado de novo 18, 10 e drive, então tu tem 3 vias em cada lado. São 6 vias. Um processador de 6 vias te serve, te atende. Porque ali nele você vai dividir. Uma saída vai cuidar e gerenciar só dos graves. Nela você vai administrar até que ponto de frequência fica ideal para o teu sistema de som. É sempre em 100 Hz o corte? A gente chama de corte quando a gente limita. Olha, essa caixa vai falar
daqui até aqui eu não quero que tenha mais som nela, porque já não fica legal, não fica bonito, ela não é para isso e pode até queimar o alto-falante. Então, o ponto de corte é 100 Hz? Nem sempre. Depende muito do modelo de caixa que você está usando, do modelo de falante que você está usando. No básico, 80, 100, 120, depende, né? Depende, isso aí tem que consultar, depois a gente mostra aí como é que você faz para conferir isso. Mas, entendeu? Você tem ali duas saídas para trabalhar estéreo, o teu sub, aonde você tem essa saída para gerenciar o teu 18 polegadas. Cortou lá em 100 Hz, ajustou o corte direitinho, beleza. Próximo passo, a próxima saída você pega e liga então os 10 polegadas, tá? Digamos que seja de novo uma situação de PA estéreo, tu tem um amplificador que vai alimentar os 10 polegadas dos dois lados, usa outra saída para ligar esse 10 polegadas, uma saída para a esquerda, uma saída para a direita. Lá você também administra e gerencia no processador os pontos de corte. Tá entendendo para que funciona o processador? Vai pegar uma saída dele para o grave, outra saída agora então para o médio grave, tá? Teus 10 polegadas. Por que eu fiz assim? Porque ele vai começar já na região ainda de grave, deixa o 18 para sub grave, depois ali o 10 ou 12 já pegando grave, até médio de repente. Então pegou outra saída dele para gerenciar os canais dos falantes de 10 polegadas. Esses falantes, nessa saída, você vai determinar aonde ele começa a receber sinal. Lá no processador tu configura. Tá, eu quero que ele comece a receber a partir do 100, porque eu cortei o grave no 100. Nem sempre. E às vezes, mas vai ficar um buraco, um furo de frequência ali. Não, porque o acoplamento das caixas, às vezes, supre isso ali e fica legal, não tem problema. Porque às vezes tu pode terminar o teu sub, tu gerenciou a saída de sub, vai acabar em 100. Começa no próximo recurso da outra saída que está ligado 10 polegadas. Eu quero que esse comece em 160. Pai, essas frequências ali, dependendo do tipo de PA, dependendo do tipo de caixa, tipo de falante, o acoplamento vai falar aquelas frequências, tá? Não te preocupa com isso. A curva que você vai deixar no corte. Mas para você entender, a outra saída do processador, ou as outras duas saídas que você escolheu para médio grave, você gerencia então para começar a funcionar fora da faixa que o 18 estava funcionando, até mesmo para não prejudicar o 10, que ele não vai ter eficiência naquelas frequências mais baixas, e vai funcionar até 1K, 1.6. Entrou na região passou a região de médio já, com o 10 polegadas, vai funcionar até aquela frequência, até 2K. Depende do tipo de caixa e do tipo de falante que você tem. Vou frisar sempre nisso, tá? Para não ficar isso, o cara lá falou, o Sandro disse, o corte tem que ser em tal frequência. Não, tá? Mas essas duas outras saídas, do monte de saída que você tem no processador, ou 6 ou 8, você escolheu então para gerenciar os teus 10 polegadas. Ou 12, ou 15, enfim. Gerenciou o melhor corte, melhor eficiência. E aí então agora as outras saídas você vai botar teus drive titânio, tá? Começou lá em 1K6, 2K, 2,5, dependendo do drive. Dali para cima, então aquela saída vai estar mandando só essas frequências médio altas e altas para o teu drive. A outra sacada do processador é que tu consegue então, através dele, equilibrar os volumes. Abriu só a saída das altas, tá ouvindo ela lá com pink noise, um ruído rosa, tal. Abre a saída dos 10 polegadas, vai chegando no volume no processador para ficar equilibrado. Abre os graves, vai chegando o volume para ficar equilibrado. Opa, tá tudo meio parelho, agudo, médio grave, grave. Então, o processador ele vai servir para gerenciar o teu sistema de som. Ele é que vai dar a segurança dos componentes que tu está usando, ele que vai dar a estabilidade de volume, fora um monte de outros recursos que a gente tem, como atraso, delay, por saída, na entrada se precisar, depois a gente fala sobre esses casos, como também equalização na entrada e nas saídas, limiter, compressão, isso aí tudo, dependendo do aparelho, tu tem uma gama de recursos muito bacana para ter sempre um som alinhadinho, certinho, ajustado e com segurança de não estar queimando o componente ou fazendo um componente 15, 18, 10, 8, drive, seja o que for, componente mecânico desse fazer um esforço que não é para ele. Então, o processador de som ele vai servir para que você possa gerenciar tanto a qualidade quanto a segurança do teu sistema de som para que não tenha danos, tá? Basicamente isso. Vamos para o aparelho, deixa eu te mostrar um que eu tenho aqui para a gente poder estar conferindo mais de perto isso. Bora!